Olá, eu sou a Aline Mateus do canal Matemática Pra Quem? E esse é o primeiro vídeo da série Matemática para Curiosos. Acesse o blog Matemática Pra Quem e conheça e se inscreva no nosso canal para você ter acesso a conteúdos matemáticos para diversos públicos. Matemática para quem ensina, matemática para curiosos, matemática para quem tem alma de poeta. A ideia do canal e do blog é veicular conteúdo matemático associado à cultura, às artes e, é claro, ao ensino. Muito bem, então nesse primeiro vídeo a gente vai tratar do seguinte, de uma metodologia estatística que nos permite estimar populações que não podem ser contadas. Por exemplo, você já deve ter ouvido alguma notícia relacionada ao meio ambiente que diz coisas do tipo: a população de pandas diminuiu de não sei quanto para não sei quanto em um certo número de anos, ou a população de mico-leão da Mata Atlântica vem se restabelecendo e coisas desse gênero. Pois bem, como é que um biólogo pode contar a quantidade de pandas que vivem num determinado ecossistema? Como é que ele pode contar a quantidade de mico-leões que vivem na Mata Atlântica? Bom, ele não conta, né? Os bichinhos não ficariam lá paradinhos para serem contados, eles vão se misturar, eles se espalham. Pois bem, a determinação de populações, a estimação de populações é um assunto que interessa aos matemáticos já há bastante tempo. Laplace, no século XVIII, ele foi um dos primeiros matemáticos a investigar alguns métodos para a estimação de populações. E o método que a gente vai ver aqui hoje, dizem que o primeiro matemático que começou a aplicá-lo e desenvolvê-lo para estimar a quantidade de peixes do Mar Báltico foi um matemático chamado Carl Petersen. E a professora Lisbeth Cordani, do Instituto de Matemática e Estatística da USP, adaptou o método de Petersen de captura e recaptura para a educação básica. Nesse livrinho aqui, ó, Estatística para Todos, Atividades para a Sala de Aula. É um livro que ela escreveu para o CAEM, que é o Centro de Aperfeiçoamento do Ensino da Matemática, lá do IME-USP. Essa série de livros é muito interessante. Quem não conhece e ensina matemática na educação básica, eu sugiro que entre no site do CAEM e conheça. São livrinhos muito mão na massa, que trazem atividades bem aplicadas assim, e são livros muito acessíveis, que são vendidos a preço de custo. Muito bem, o que a professora Lisbeth fez aqui nesse livro? Ela bolou uma atividade bacana, bem fácil de ser entendida, para que a gente possa conhecer o método da captura e da recaptura, né, que foi desenvolvido pelo Petersen. Então vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai imaginar, para aplicar o método do Petersen, uma situação ideal com alguns pressupostos, tá? A situação é que essa população que a gente vai estimar, ela está confinada num certo espaço, e a gente também vai imaginar que não tem nem mortes e nem nascimentos no espaço de tempo em que a gente vai implementar o método. E é o seguinte, ó, eu vou usar esse estojo aqui para simular o método, fazendo de conta que esse estojo é um lago. E esse lago tá cheio de peixinhos. Deem uma olhada lá, ó, nos peixinhos, ok? Peixinhos. Muito bem. Eu quero estimar o número N de peixes que existem nesse laguinho aqui. Tá bom. Como é que eu vou fazer isso, né? Então, lembrando que o método se chama captura e recaptura. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar uma amostra dessa população de N peixes. Tá? Eu vou capturar 10 peixinhos, 10 não, vou capturar 20 peixinhos, tá? Então, 1, 2, 3, eu vou pegando aqui, eu já peguei previamente os peixinhos, tá? E eles estão aqui, são 20 peixinhos. O que eu vou fazer com esses 20 peixinhos que eu capturei? Eu vou marcá-los. Eu vou fazer uma marca bem visível que me permita identificar esse indivíduo aqui. Então, muito bem, ó, peguei o peixinho aqui e fiz uma marquinha, um X vermelho de canetinha, indelével, tá certo? Que vai me permitir identificar esse carinha aqui. Quando eu marcar os meus 20 peixinhos, os 20 peixinhos que foram capturados, que estão aqui na minha mão, eu vou devolvê-los pro lago, tá? Ó, vou pôr eles aqui de volta. E vou deixar que eles se misturem com o restante dos peixes da população do lago. Então, eles vão aqui viver as suas vidinhas, comer, brincar, dormir, passear, namorar. E depois de um tempinho, eu vou fazer a recaptura, tá?
Muito bem, vou recapturar, digamos, outros 20 peixinhos, ou os mesmos 20 peixinhos, essa que é a graça do método. Eu vou pegar, enfim, pela segunda vez, 20 peixinhos do lago, tá? Então, digamos que aqui já estão os 20 peixinhos. É claro que na minha amostra, isso aqui é uma amostra dentro de uma população, que é de tamanho N, tá? Essa amostra de tamanho 20 que eu peguei, tem alguns peixinhos que nunca foram capturados antes, é o caso desse carinha aqui, olha só. Ele não tem marquinha nenhuma, ele não está sendo recapturado, ele na verdade está sendo capturado pela primeira vez. E tem outros peixinhos, como esse carinha aqui, ó, que ele está marcado, ele é um peixinho marcado, ele já havia sido capturado da primeira vez, tá? Então, neste caso aqui, o que eu vou fazer? Então, eu vou contar dentro desses 20 peixinhos da minha amostra quantos são marcados. Então, 1, 2, 3, 4, 5 peixinhos, tá? Então, dentre esses 20 que eu capturei, 5 peixinhos são marcados. Muito bem, então olha só, vamos pensar agora no seguinte conceito estatístico, no conceito de frequência, tá? Frequência relativa. Eu tenho uma amostra de 20, dentro da qual eu peguei 5 peixinhos marcados. Então, a frequência relativa amostral de peixinhos marcados é 5 em 20, né? Então, a fração 5 sobre 20 representa a frequência amostral de peixes marcados. Tá bom, agora vamos pensar o seguinte, como é que eu posso usar essa frequência amostral para tentar estimar algo que não é da amostra, que é da população? Bom, no mínimo eu vou procurar algo que na população exiba algum paralelismo com essa frequência, né? Então veja, eu tenho a frequência amostral de peixes marcados. Qual seria a frequência populacional de peixes marcados? Bom, a população de peixes, a gente está aqui dizendo que tem N peixes, ela é de tamanho N. E quantos peixes eu marquei? Né? Eu não sei qual é o valor de N, mas eu sei quantos peixes eu marquei. Foram aqueles 20 da captura inicial. Então, a frequência populacional de peixes marcados é 20 sobre N. Então, 20 sobre N, frequência populacional de peixes marcados. 5 sobre 20, frequência amostral de peixes marcados. O que você tem vontade de fazer com essas duas frações? Tcharam! Você tem vontade de igualar as duas frações? Né? Faz sentido. Por que faz sentido? Porque uma vez que a nossa captura foi aleatória, é razoável a gente supor que a nossa amostra ela é bem representativa da população. Né? Ela não guarda nenhum tipo de peculiaridade diferente da população. Então, é razoável supor que existe um certo paralelismo, né, com relação à distribuição dos peixes marcados na amostra e dos peixes marcados na população. Então, a gente iguala as duas frações e consegue, com isso, uma primeira estimativa para o valor de N. No caso aqui, o N dá 80, certo? Então, 80 é a primeira estimativa que eu obtive a partir de uma certa amostra de recaptura. Muito bem, mas será que tem 80 peixinhos aqui? Né? Será que essa é uma boa estimativa? É claro que nesse processo de recaptura existe uma certa aleatoriedade. Então veja, eu fiz uma recaptura onde dentre 20 eu tinha 5 marcados, mas poderiam ser 4, poderiam ser 6, poderiam ser 10. Se, por exemplo, eu tivesse 4 peixinhos marcados, a minha estimativa já não ia mais ser 80, a minha estimativa ia ser 100. Né? Se eu tivesse 8 peixinhos marcados na amostra de 20, a minha estimativa ia ser 50. Então, como existe uma aleatoriedade no processo, é esperado que a cada vez que eu faço a recaptura, eu vou ter uma estimativa diferente para o N. Como é que a gente poderia fazer, então, para melhorar essa estimativa? Eu posso pegar um conjunto de valores de estimativa, por exemplo, e fazer a média, né? Então, eu faço a média de vários valores de N e chego a um valor de N, possivelmente, mais próximo do real. Bom, acho que a gente tem que se perguntar assim, mas como é que eu vou saber, né, qual que é o valor exato? Não vai saber. É para isso que a estatística serve, para nos ajudar a lidar com a incerteza, a estimar
aqueles valores, aquelas quantidades que a gente não pode contar diretamente com precisão, né? Então, esse foi o método da captura e recaptura. Quem quiser saber mais sobre o assunto, tiver curiosidade sobre isso, eu vou deixar alguns links para aprofundamento na descrição do vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau.